Esse é um momento especial, o momento da leitura bíblica que vamos ler hoje do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, que vai dizer o texto sagrado. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse o que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Lemos até o verso 52 do 46 até o verso 52 do capítulo 10 do livro de Marcos. Aqui está esta leitura maravilhosa da palavra de Deus, e com isso nós tiramos lições da cura de Bartimeu. Aprendemos lições da cura de Bartimeu hoje aqui no programa. Na época do Novo Testamento, a cegueira era frequente devido à infecção ao nascer. Deveria haver, por exemplo, milagres de cegos em toda a Judéia. Deveria haver, na verdade, porque haveria nesse tempo, essa doença atacava demais o povo de Deus. Por que Bartimeu foi escolhido para receber sua cura? Creio que houve 4 razões, que nós vamos ver agora essas razões. A primeira razão: ele foi direto à fonte, e ele foi à fonte certa. Ele sabia que Cristo tinha a chave para a cura. Onde mais ele poderia ser tentado? Médicos, charlatões, feiticeiros, nenhum foi capaz de ajudar. Todos esses ajudaram. Quantas vezes corremos em outro lugar para encontrar o que precisamos, mas de nada adianta. Por exemplo, a palavra de Deus diz: chame os presbíteros da igreja. Talvez como uma última instância, ele foi ter com Jesus. Outro detalhe, número 4. Não importa onde mais temos procurado, desde que cheguemos a Jesus, antes que seja tarde demais. Precisamos chegar ao Senhor, à presença de Jesus. Então, com isso, nós estamos vendo algumas razões aqui que são interessantes para o Senhor operar nos nossos corações. Por isso, nós estamos aprendendo lições da cura de Bartimeu. Então, falamos em primeiro lugar, ele foi direto à fonte e ele foi à fonte certa. Número 2, ele recusou deixar a opinião dos outros dominá-la. Porque o que tem de gente para dizer o que é que você tem que fazer, da maneira como você tem que fazer, e o problema continua. Veja que ele já tinha procurado os médicos, os feiticeiros, as pessoas de todo quanto era jeito, mas ele continuava cego. Agora, depois que alcança a bênção, aí vem as opiniões. Então, aqui em segundo lugar, ele recusou deixar a opinião dos outros não deixou, na verdade. Ele não deixou, ele recusou. Então, a multidão tentou intimidá-lo. Agora, imagine os gritos da multidão: Maria, não seja boba. Joaquim, por exemplo, essa coisa de religião é para as pessoas mentalmente instáveis. E a voz de José: o mestre não tem tempo para você. Mas ele estava determinado a ter a sua visão restaurada. Ele estava com sede de receber a sua cura. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus
era completamente diferente. Teria sido fácil ficar em silêncio, mas quantas outras pessoas cegas ou a chance de ver também porque elas não foram até Jesus, com medo de repreensão, com medo das críticas dos outros, das pessoas que estavam até mesmo à volta de Cristo. Bartimeu, por exemplo, ele estava determinado a ver, ele estava determinado a entender, a buscar. Uma pessoa que é determinada não tem nada que atrapalhe ela na sua vida. Aquele filme do Alexandre o Grande, poxa, ali tem lições tremendas de determinação, né? Ele foi criado como um filho adotivo, né? Não foi com seu pai verdadeiro, foi um padrasto e o cara era muito mau, mas Alexandre o Grande colocou no seu ser, no seu viver, que ele ia vencer e trabalhou para isto e nada, nenhum obstáculo, vozes, situações adversas não atrapalhou os intentos que estavam no seu coração, nos seus objetivos. Deixa eu te dizer aqui no nome do Senhor Jesus, o que você tem para fazer, o que você tem para empreender, para fazer, que Deus está te revelando, vá fazer. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer. Então nós estamos tirando lições da vida de Bartimeu, da cura de Bartimeu, e em primeiro lugar, nós estamos vendo, ele foi direto à fonte e ele foi à fonte certa. Número 2, ele recusou deixar a opinião dos outros dominá-la. E número 3, ele exerceu a sua fé em Cristo. Isso que é lindo. Ele gritou a Jesus enquanto ele passava. Ele se recusou a ser silenciado pela multidão. É uma grande multidão que está tentando silenciar. A igreja brasileira está sendo perseguida por movimentos políticos agora, nesses últimos tempos, chamado esquerda. A esquerda quer calar a voz da igreja. Mas não adianta vocês tentarem trabalhar dessa maneira, que vocês estão trabalhando errado. Vocês estão procurando as pessoas erradas para se levantarem. A Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a obra de Deus, a igreja do Senhor. Então procura ver outra situação. Vão ver se a gente está na esquina. Vão fazer outras coisas na vida de vocês. Largam a igreja de mão. Vocês não têm sucesso nesse ponto. Cristo é o dono da igreja. Vocês não podem com Deus. Vocês são aqui, são humanos, são da terra. Vocês não podem com o poder de Deus, com a graça de Deus. Largue a igreja de mão. Vão fazer alguma coisa úteis na vida de vocês. Então ele lançou a sua capa, moveu em direção a Jesus. Ele contou a sua necessidade para o mestre. A tua fé te salvou. Não é a sua persistência que te salvou, mas foi exatamente a fé que salvou. Não é a sua justiça que te salvou, mas foi a fé. Não é a sua posição social que te salvou, mas a fé. Bartimeu arriscou ser considerado ridículo porque ele esperava ser curado. Bom, a fé nesta esperança acontecer, a fé esperando, ele teve a fé, ele teve a vontade de crescer diante do Senhor. A liberação de fazer alguma coisa não é suficiente, ele tinha que continuar. Agora note também, ele veio a Jesus, Jesus não foi a ele, isso indica a sua fé. Em quarto lugar, nós estamos falando sobre o tema lições da cura de Bartimeu. Em primeiro lugar, ele foi direto à fonte e ele foi à fonte certa. Número 2, ele recusou deixar a opinião dos outros dominá-la. Número 3, ele exerceu a sua fé em Cristo. E número 4, ele então seguiu a Jesus. E isso aqui que é muito importante. Ele então seguiu a Jesus, compreendeu. Ele entendeu que era preciso continuar seguindo a Jesus. Então recebeu o milagre e agora era necessário seguir a Jesus. O encontro inicial não é suficiente. A pessoa tem que seguir a Jesus. Ele evidenciou sua fé
continuando a seguir a Cristo. Isso ele deixou bastante aparente, bastante claro. Jesus não se contenta em ser apenas um conselheiro de crise, por exemplo. Ele quer ser um companheiro sempre presente, como um bom amigo que ele era. Ele está agora lá em tempos de crises, mas também é tão real quanto nós não temos conhecimento da sua presença. Ele está conosco, ele está aqui, ele está com você, ele tem cuidado da sua vida, ele tem feito algo tremendo no seu coração. Por isso eu quero aplicar esta palavra dizendo o seguinte: provavelmente ninguém aqui hoje é cego. Possa ser que tenha alguém que seja cego fisicamente, literalmente, mas alguns aqui estão hoje espiritualmente cegos, infelizmente. Você, por exemplo, pode ter apalpado pela vida, tentando em vão encontrar o seu caminho, mas sem resultado. A Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nós, nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E ainda eu quero dizer: você está cego para a beleza da vida cristã, de alegria? Está desse jeito, não consegue ver a beleza, não consegue sentir a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo? Como Bartimeu, a multidão irá tentá-lo, pará-lo, mas a multidão se une rumo ao inferno. Nós não precisamos ouvir a voz da multidão. Você pode ir tateando pela vida, tentando encontrar respostas, ou você pode vir a Jesus e receber a sua visão, receber vida, receber graça, receber poder, receber unção, receber a graça de Deus. A escolha é sua, é você que sabe. Por isso, eu quero concluir dizendo o seguinte: Bartimeu usou o que ele tinha para conquistar o que ele não tinha. Os ouvidos para ouvir, a boca para clamar, os pés para ir ao encontro de Jesus e a fé para receber o seu grande milagre. Faça como Bartimeu e seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero fazer a oração desta manhã pela sua vida, para que Deus possa abençoar o seu coração. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para a glória do Teu excelso e poderoso nome. Te louvo, te adoro, te amo com todas as forças do meu coração. Entendo, compreendo que eu sou falho, que eu sou falho demais, que eu sou um pecador que preciso do Senhor na minha vida, na minha alma, no meu coração. Espírito Santo, me dá vida, me dá graça, me dá autoridade para expulsar os demônios, autoridade para realizar a Tua obra, autoridade, Senhor Jesus, para pregar a Tua palavra. Eu quero te apresentar os meus ouvintes, te apresentar a Tua eleita, a Tua igreja, as pessoas que estão passando por problemas, as pessoas que estão escutando as vozes das multidões que o cercam, que estão ao seu lado. Você não deve, você não pode, você não vai, mas em nome de Jesus eu quero proferir agora na sua vida: vá, se levante, seja abençoado no poder de Deus, na graça de Deus. Pai, abençoa esta vida indecisa, que precisa de uma bênção, que precisa de vitórias. Obrigado, Senhor, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação. Deus de poder e de glória, faz a obra. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em favor do nosso povo. Olha para os meus ouvintes, olha para a vida de cada pessoa que nos ouve agora. Vai ao encontro dele, ao encontro dela. Em nome de Jesus, receba a sua bênção, receba o seu milagre agora, para a glória de Jesus, no poderoso nome de Jesus.